Então, quem já viu o vídeo aí, eu acho que já deu para entender o que é para fazer, mas como a gente não vai ter outro contato agora, hoje, amanhã só, e depois já é o recesso, então é bom gastar aqui uns minutinhos para explicar. E se você não entendeu alguma coisa aqui, já pode perguntar de uma vez, tá? O que é a prova? A prova ela é um pouco diferente de provas que vocês acham que normalmente vocês estão fazendo ou já fizeram. Na verdade, você não tem que fazer muita coisa na prova. Você tem que explicar o que eu fiz, certo? Então é uma mudança de paradigma aí. Você não vai ter, você tem que fazer, tem uma parte de implementação, tá? Mas assim, a parte toda a estrutura, toda coisa já está feito, que é o nosso jogo lá do palpitão, tá? Aquele jogo que a gente fez em 2 aulas, né? Fez durante o dia e depois eu fiz durante a noite. E aí faltou um pedacinho ainda, que a gente acabou, já estava tarde. Quem estava comigo aqui até o final, tive alguns que estavam comigo até o final, Flávio, eu lembro, mas alguns estavam comigo até. Então a gente não acabou, não sei se vocês lembram quem ficou. Faltou um pedacinho, né? O Eric também ficou. Então ficou um pedaço para poder fazer. E esse pedaço eu implementei também. Está no vídeo, tá? Então já está implementado o jogo praticamente todo. Só que eu pedi para vocês fazerem umas modificações. Quais são as modificações? Essas aqui. Então, essas modificações é o que vocês vão implementar, mas é modificação pontual, né? Você vai mexer lá no código, são 7 itens, e aqui esse item tem umas opções para fazer. Você vai implementar isso lá no código, né? Quem viu eu fazendo desde o início, eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma para poder implementar isso, porque durante o vídeo eu vou falando, né? Ah, que tal coisa a gente podia mexer para fazer tal coisa. Aí eu fui lembrando disso e fui colocando para vocês fazerem essa parte, tá? Gente, vocês estão com a mão levantada? Alguém quer perguntar? Eu acho que tem muita pergunta ali. Deixa eu ver. João, a gente irá implementar no seu código? Sim, vai continuar no meu código, né? Não pode ser outro código, não pode ser outro jogo, é o meu código, o código que a gente fez junto. Você vai expandir ele dali, tá? Aí pode ser que alguém chegue com um jogo parecido, que é um código totalmente diferente. Não vale. Tá? É esse código aqui, você pode fazer modificações pontuais, sem problema, mas não pode mudar muito, não. Tem que seguir aquela estrutura lá, certo? Não porque é um código bom, não porque é um código ruim, não porque é o código ideal. Nada disso. É porque é o código que a gente fez junto aqui na sala, né? Então, foi feito em cima do. A gente usou aqui 2 aulas para fazer isso, né? E aí você só vê as aulas lá. Tem 2 vídeos falando, 3 vídeos, se eu não me engano, falando sobre esse jogo, tá? O jogo. A gente começou bem no início mesmo, não tinha nada no código, então está explicando desde o início ao fim, tá? Então, não vai modificar, vai acrescentar, né? Vocês vão acrescentar essas regras aqui de baixo, tá? Essas regras que estão aqui, as sete novas funcionalidades. Então, tem coisas lá que vai mudar. Oi. Essas regras aí, elas não existem, a gente vai adicionar elas, né? Vai Isso, criar elas. isso. E, Vai professor, acrescentar. na sua última aula, você ficou com algumas coisas que você disse que ia alterar. Você gravou um vídeo alterando essas coisas para mostrar, ou você já mandou o código já alterado? Não, então, vamos recapitular. A gente começou a fazer o jogo do palpitão, acho que na terça de manhã, não foi? No horário da nossa aula normal. Aí eu falei, ó, Isso. gente, quem quiser a gente continuar, a gente vai fazer uma aula à noite. Aí a gente foi para a noite. Aí ficou de 7 até umas 9. E aí não tinha acabado tudo 9 horas, ainda faltavam umas coisinhas ainda. Não é que faltava, aí estava ruim, eu só tinha jogado no código. Aí eu falei, ó, vou consertar isso aqui para postar para vocês. Aí eu fiz um segundo vídeo, então são 3 vídeos, né? O da aula de tarde, o da aula de noite, e eu fiz um outro vídeo consertando essas coisas e falando da prova, certo? Então, quem na hora que vocês forem fazer a prova, né, se vocês quiserem, obviamente, né, pode pegar o código lá e explicar o código do jeito que ele está. O código, eu já postei o código na prova. Tem um código que foi feito na primeira aula, esse ainda é uma versão inicial,
e tem um código que eu postei depois, com aqui a prova. Esse é o código que vocês têm que pegar, é o mais atualizado, tá? Cuidado para não pegar um código mais antigo, é o último, é o que está aqui na prova, ó, esse daqui. Esse daqui, ó. Tá? Se vocês for ver aqui, ó, tem até coisas que não tinha antes, deixa eu ver. Jogo, liga, partida... Aqui, apresentação. Isso aqui não tinha antes, tá? Então, esse é o mais novo. Eu Jogo. posso ir assistindo as aulas e fazendo aqui no meu próprio Java, e aí conforme as aulas vão você vai modificando as coisas e modificando aqui também no meu próprio código, sem pegar ele já feito? Do jeito que você quiser. Eu até aconselho fazer isso, não pegar o código feito. Tá bom. Porque aí você vai aprender, porque o que você tem que explicar o código, não tem? A prova, na verdade, ela gira em torno da explicação. Então, se você pegar lá o código pronto, depois você vai ter que ir vendo cada coisa. Se você for seguir na aula e parando o vídeo e fazendo, você já vai aprendendo o que tem que fazer, tá? Vocês podem colocar comentário no código, pode fazer o que vocês quiserem. O negócio é que você tem que me explicar do seu jeito o que você entendeu do código, tá? Aí o que você vai explicar? Você vai explicar a parte que já tem, né, a parte que eu já fiz. O jogo está aqui. Cadê? Peraí, deixa eu achar aqui. Onde que eu coloquei? Aqui, palpitão. Então, da parte do jogo está tudo aqui, essas classes, você vai explicar cada coisa e vai mostrar como é que cada coisa funciona. Se você achar legal de colocar um comentário para você saber, sem problema. Você pode pôr o comentário lá, tá? Então você vai explicar. Aqui eu vou falar tal coisa. Aí você põe lá, pode ficar à vontade. Tá? Então, a prova consiste em você me explicar. Explicar falando, você vai fazer um vídeo, não é, tá? Não é texto, você não vai me entregar relatório, não vai me entregar nada, você vai me entregar um vídeo explicando. Então, o seu vídeo vai ter lá a apresentação da sua tela, tá? E a apresentação, aí o vídeo tem uma restrição aqui. Não sei se vocês já viram. Aqui tá alterado, tá? Não é 16 do 1 mais. Você vai entregar o vídeo e o seu código-fonte no formato que vocês já estão acostumados a entregar, no PDF. Então, você vai pegar lá cada classezinha, pôr dentro de um gerador de PDF e entregar essas classes para mim. Para ficar mais fácil de eu ver o código, né? Tá? Então, você vai... o código e o vídeo. O vídeo, gente, não pode passar de 15 minutos. Professor, mano, é muita coisa para explicar em 15 minutos. A gente defende um doutorado, às vezes, com 20 minutos. Você vai explicar as coisas que você acha mais importante, você vai mostrar o que você entendeu, uma visão geral. Assim, 15 minutos dá para falar muita coisa, tá? Não deixa passar de 15 minutos, porque, veja só, são 40 alunos aqui. Imagine eu ver 40 vídeos de 1 hora, de 30 minutos. Vou ficar um tempão vendo vídeo, né? Então, 15 minutos no máximo, dá para vocês apresentarem os 15 minutos, tá? Não é explicar cada linha, é explicar como é que foi desenvolvido o jogo. Então, você pode passar pelos métodos e tal. Então, não tem muito, assim, segredo de ficar sendo muito repetitivo com as coisas. É mais de forma geral mesmo. Então, você tem que destacar nessa apresentação o que eu já fiz, e aí você fala, ó, esse é o código que já tinha, você faz isso, o código que eu fiz novo é esse, né? No código que você fez, são as 7 funcionalidades aqui em cima. A gente já passa por elas, tá? Caso não, vocês entenderem cada coisa. Então, essas 7 funcionalidades são as coisas que vocês vão explicar, além do que tinha e o que você fez, né? Isso de 10 a 15 minutos, tá? Falando sobre o vídeo ainda. Você deve, no início, gravar no seu vídeo. Você filmar o seu rosto, se apresentar. Aqui é o Fischer, número de matrícula tal, estou cursando, estou no período tal e o curso é tal. Certo? Só para a questão de registrar. Por que faço isso? Não é o caso de vocês, mas já veio determinadas situações que eu segui essa metodologia e eu tinha lá 2 vídeos que não era a pessoa que estava gravando, era outra pessoa. Isso é ruim, né? Então,
Você grava lá, que fica lá você e tal, você vai mostrar você. Então, também não conheço a o seu rosto, não conheço, porque alguns aqui nem foto tem, mas fica aqui. Se alguém um dia questionar que não foi você que fez, ó, o vídeo que foi apresentado na época foi esse aqui. Eu não vou mostrar esse vídeo para ninguém, tá? Os únicos que vão ver são somente eu e o monitor. Possivelmente o monitor vai me ajudar a corrigir, e eu devo fazer com ele para ficar mais justo, tirar a média. Então vai ser a nota do monitor e mais a minha dividido por 2, tá? Eu vou colocar o monitor também no processo de correção. Então só eu, o monitor, que vai ver o vídeo, e eu vou falar com ele que ele não pode mostrar para ninguém, tá? Então fica o vídeo, você pode ficar bem tranquilo, que é uma coisa só pra didática aqui mesmo, só da aula mesmo, tá? Lembrando, no início você mostra o seu rosto, deixa a câmera ligada para mostrar, mas depois você não precisa mostrar mais. Depois você só vai mostrar a parte do seu código. Só o seu código, tá? O seu código você vai explicar mostrando a tela, tá? Como que você pode gravar esse vídeo? Você pode usar o seu celular, filmando a tela, segurando e mostrando, só que é meio ruim, né? Você pode fazer isso. Se você não tiver uma câmera aí e tal, você mostra no início de você, fala, ó, sou fulano de tal, 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 vou mostrar meu código. Aponta a câmera para a tela e mostra. Mostra a tela, tá? Só toma cuidado depois se dá para enxergar, né? Que às vezes as pessoas mostram um negócio totalmente que não dá para enxergar, então se você não conseguir enxergar, eu também não vou conseguir. Eu não vou fazer nenhuma operação com o seu vídeo para eu poder conseguir. Se eu não conseguir enxergar ou se eu não conseguir escutar, aí é a mesma coisa que você não tem entregue, né? Então só toma cuidado com isso, se dá para enxergar e se dá para escutar. Se caso não, a resolução não precisa ser resolução boa para o vídeo ficar pequeno, só uma resolução que dá para enxergar. Você está dando para ler, né? Eu vou ler do que você está falando, né? E dando para te ouvir, né? Só isso. Você pode usar esse programa aqui, ó, que é o que eu uso para gravar os videozinhos para vocês. Dá para baixar na internet de graça. Se eu dar um zoom nele aqui. É muito simples você gravar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, nessa segunda opção, gravar um vídeo, tá? Aí ele vai abrir uma tela aqui, ó, que é onde que você vai selecionar o que vai estar gravando. Tá vendo isso aqui? Isso aqui veio aqui, ó. Eu posso escolher full screen, aí vai gravar minha tela toda. Ou custom, que aí eu vou escolher o tamanho. Então eu posso gravar só um pedacinho aqui, ó, só da minha tela. Tá? Então isso facilita também se você quiser deixar alguma coisa para você ler do lado, alguma coisa assim. Então você pode ver, por exemplo, você pode deixar a tela aqui gravando e ter outra coisa aqui. Só vai aparecer no vídeo que está aqui do lado, né? Tá aqui. Então aqui você pode configurar para aparecer sua webcam e pode configurar para aparecer seu áudio, tá? Ó, o áudio está aqui. Lembrando que quando você trocar o áudio aqui, eu não vou mexer, que talvez pode derrubar aqui o do Meet. Você tem que lembrar que quando você colocar aqui, ele fica piscando, ele fica uma verdinho e fica mostrando. Porque já aconteceu várias vezes de eu gravar um vídeo para vocês e eu esquecer de mudar aqui. Aí eu vou ver o vídeo depois, não tem áudio. Aí eu tenho que gravar tudo de novo. Então, eu vou falando para vocês não terem esse problema. Se vocês usarem esse programa. Pode usar qualquer um, né? Obviamente. Então, você vê que está funcionando aqui o áudio, beleza. Grava um pedacinho para você ver se está tudo certo. Aí você põe para gravar aqui. Quando você pôr para gravar, ele vai contar 1, 2, 3 e gravando. Ó. E aí você vai começar a gravar. Aí tá, já tá gravando, já tá, não vai sair o áudio que eu não mostrei lá, né? Aí tá gravando, aí o que você mostrar aqui na tela é o que vai aparecer na gravação, né? E aí, depois que você quiser parar, você vai nessa mesma opção e tem um stop lá. Tem um stop aqui. Você pode pausar e aí continuar gravando depois de novo, ou você pode dar um stop aqui. Quando você dá um stop, vai aparecer a edição do vídeo. Né? Eu tô explicando por essa plataforma, mas tem essa ferramenta, mas tem várias coisas aí na internet, né? Inclusive para o próprio celular, né? Esse é um pouco pesado, então esse aqui, depois que eu... Na verdade, é muito pesado. Depois que eu gravo e coloco para renderizar o vídeo, eu tenho que deixar o computador parado. Não dá para fazer outra coisa. Olha como é que fica lento, ó. Depois que põe para... E olha que o vídeo foi pequenininho. Fica bem lento, tá? Ainda mais aqui agora que eu tô com o Teams ligado, com o Meet ligado e compartilhando a tela e gravando, aí que fica lento mesmo. Aí daqui vai para uma tela, deixa ele ir processando aí. Ó, foi. Aqui você pode trabalhar com uma edição aqui, cortar algum pedaço que você não queira. Essa tipo de coisa dá muito trabalho. Você ficar cortando, eu prefiro
gravar dependendo se você não gostei, gravar de novo. Mas você pode cortar um pedaço aqui e tal. Repara como é que a linha ficou reta, ó, o microfone estava desligado e tal. Depois você não vai mandar esse projeto aqui para mim, não, porque isso aqui é gigas de informação. Se você gravar aí 15 minutos, vai dar muita coisa. Você vai vir aqui, ó, e tem um export, tá vendo? O export, aí você exporta aqui para vídeo. Aí já tem as opções para você exportar, por exemplo, MP4, AVI e tal. Geralmente eu coloco MP4. Aí você salva no lugar que tá e dá um OK. Quando você dá um OK aqui, aí ele vai demorar para caramba para renderizar. Deixa renderizando. Geralmente vídeos de 1 hora demora mais de 1 hora para renderizar aqui no meu computador. Por isso que quando eu gravo o vídeo assim, eu só posso postar para vocês bem depois. Porque às vezes eu não posso parar de estar fazendo as coisas, eu tenho que deixar ela de noite renderizando, alguma coisa assim. Enfim. Você vai renderizar, aí vai sair um arquivinho MP4, e esse arquivinho você posta, que ele vai ficar bem, ele vai ser mais reduzido, né? Então, vai funcionar bem. E o que você mostrou é o que vai aparecer aqui nesse quadradinho, né? Que é a tela que você estava compartilhando, filmando, né? Sua tela. Essa é uma opção. Se você não quiser, pode usar outro software. Se você não quiser usar software, não tiver... Você pode usar o seu próprio celular, a câmera do seu celular. Você grava lá um vídeo, só que você vai ter que ficar segurando a câmera, né? Não sei se é um recurso aí que vocês vão usar, mas... Deu para entender como é que é o vídeo? Só tomem cuidado também para não gravar um vídeo o vídeo de 10 a 15 minutos e ele não ficar com gigas de tamanho, né? Então, deixa ele ficar com... Se você ficar com gigas, você tem software online mesmo que também converte, ele reduzir, né? Tá? Então, do jeito que vocês quiserem. Beleza? Outra coisa que vocês podem usar é o próprio Meet também, né? Se vocês tiverem uma conta da universidade, quando vocês vêm aqui no Meet, ó, tem a opção aqui, tem a opção de gravar, né? Mas tem que ser uma conta da universidade. Aí o que acontece aqui com vocês, quando eu gravo aqui na aula? Eu venho aqui, põe para gravar, beleza. Aí vai lá para o meu drive dessa conta, tá? Mas também só depois de um tempo. Então, por isso que eu não ponho a aula assim que ela termina. Você põe, espera 1 hora mais ou menos, vai estar lá no seu drive. Ele cria uma pastinha no drive e coloca lá o vídeo. Então, aqui você não precisa instalar nada, né? Mas você tem que ter uma conta da universidade, né? Uma conta e você criar o Meet, né? Criar lá a reunião. Tá? Depois que você gravou o vídeo e você tem o PDF, você vai upar lá no Google Class o seu vídeo e o seu PDF, tá? Se tiver problemas para upar o vídeo lá, você pode colocar no Drive, pôr o link do Drive lá. Mas eu não aconselho fazer isso. Para ficar registrado lá no Google Class, coloca no próprio Google Class mesmo, tá? Coloca no Google Class e eu não vou ter problema de acessar, vai estar lá, eu posso ver por lá mesmo. Não coloque no Drive, não. No Drive, às vezes, eu preciso pedir permissão, e fica aquela confusão. Coloca só no Google Class mesmo. Se vocês tiverem problema para upar o vídeo no Google Class, vocês me falam. Eu arrumo outro jeito. Tá? Entendeu o que tem que fazer, gente, aqui no relacionado ao vídeo? Deu para compreender? Alguma dúvida? Aí, professor, aí pode ter corte no vídeo? Pode, do jeito que você quiser. Não é um vídeo edição hollywoodiano, não. É um vídeo... Só eu vou ver, eu monitor, então você não precisa esquentar a cabeça de muita coisa, né? Não precisa pôr a roupa de casamento para poder se apresentar no vídeo. É tranquilo, é só de onde você estiver aí mesmo. E apresenta o coisa. E na hora que você estiver apresentando o código, aí você não precisa deixar a câmera ligada, não. Tá? E aí você vai apresentar só seu código lá. Lembrando que isso é a nossa prova, né? Por isso que eu estou com esse rigor todo, porque já vi coisas acontecendo, é melhor deixar o rigor e é um pouco chato isso, né? Ter que fazer vídeo e tal, mas acho que é a melhor forma de fazer uma prova nesse período da pandemia, tá? Mas, por um outro lado, também você vai fazer o vídeo e acabou, né? Não é como você escrever um relatório, que você vai ficar escrevendo ali uma opção de vezes. O vídeo eu acho até mais rápido, né?
Se você simplesmente fazer igual o Eric está falando aí, de pegar as minhas aulas e fazer os vídeos que a gente fez junto, né? E fazendo o código e vendo a aula, né? Você pode fazer rápido. Você vai entender rápido lá e depois você explica, né? Aí você pode ter a estratégia que você quer, que você quiser. Você pode fazer tudo e depois explicar, ou explicar uma parte e depois fazer e explicar de novo. Só que aí você vai ter mudado, né? Então, talvez fazer é melhor e depois explicar tudo. Do jeito que vocês quiserem, tá? Só peço, por favor, para não passar dos 15 minutos, tá? Meu vídeo ficou com 16. Vou ter que gravar tudo de novo? Não. 15, 16, ainda na mesma. Meu vídeo está com 30 minutos, professor. Aí fica difícil. Eu vou ver 15 minutos só e pronto. Não vou ver tudo, não. Entendeu? Porque senão fica em escala, né? Imagine, 50 alunos, 40 alunos, eu ver. Não tenho tempo para isso. Então tem que ser curtinho mesmo. Tá? Não deixe passar muito. Geralmente os alunos deixam passar muito, né? E isso aí é uma restrição. Toda vez que você for num evento, se for num congresso, se for fazer qualquer coisa, preocupa com o tempo que está te dando. Se você for fazer uma entrevista de emprego, fala assim, ó, você tem de 10 a 15 minutos para se apresentar. Não apresenta menos de 10, porque parece que você não vai ter o que falar, isso é ruim, e não deixa passar de 15. Passar de 15 é ruim. Se for falado um tempo, é naquele tempo que você tem que ficar. As pessoas do tipo assim, se comprometeram a te escutar por 15 minutos. Aí você vem e fala 20. Isso é ruim numa entrevista, numa apresentação de trabalho, num congresso, seja, o tempo é aquele, é 15 minutos. Igual a gente tem um negócio que muito usado, que até falar, eu esqueci a expressão em inglês, não vou lembrar. É numa subida de elevador. Você tem 3 minutos para poder falar a sua ideia. É 3 minutos. Então, claro, você não vai explicar assim os pormenores das coisas. Vai dar a visão geral, mas se foi combinado 3 minutos, 3 minutos. Foi combinado 15 minutos, 15 minutos. 1 hora, 1 hora. Então, não passa, deixa passar. Isso é ruim. Às vezes as pessoas, né, vai numa entrevista de emprego, alguma coisa, num congresso, fica chato. Todo mundo está respeitando o tempo, aí vem a pessoa e quer explicar 1 hora, né? Isso é muito chato. Eu participo de uma reunião lá no negócio do MP que eu trabalho, que tem um professor lá que não respeita os 5 minutos. Todo mundo apresenta em 5 minutos o que fez. O cara quer ficar falando mais de 20 minutos, 30 minutos. É ruim. Ninguém tem tempo para isso. É que se é combinado 5 minutos, 5 minutos. Pronto. Né? A questão é de adequar aí o que você vai falar nos 5 minutos, né? E aí não tem problema. Certo? Isso aí leva para a vida, porque às vezes você perde, assim, por bobeira, né? Esse aqui foi bom, esse foi bom também, mas esse falou em 15 minutos do tempo, esse outro que falou em 20, tá? Vamos selecionar esse de 15, então, que... Aí, olha que critério mais bobo. Você perdeu uma vaga porque você falou um pouquinho a mais. Se tivesse falado mesmo, você tinha conseguido, talvez. Então, é complicado. Não deixa passar e nem deixa sobrar. Tudo que vocês foram fazer, nunca deixa faltar e nem deixa sobrar. Mesmo porque pode ter desclassificação, né? Tem concurso que você tem que, por exemplo, dar aula de 35 a 40 minutos. Se você ficar abaixo de 35, a banca pode te classificar. E se você ficar acima de 40, ela também pode te desclassificar. Às vezes você deixou passar ali, pode te desclassificar, está no edital, é assim que funciona a regra. Então, toma bem cuidado. Aqui no trabalho, obviamente, não vou ter esse rigor, né? Mas para a vida aí, tome cuidado. Tá, o que tem que ser feito, então, gente? Ó, o número de time para a liga poderá ser escolhido no início do jogo. Nossa liga lá só tem 4 agora. Vocês vão poder pôr até 16 times. Tá? No vídeo eu mostro onde que eu coloquei 2. Você vai poder 4 times, você vai poder pôr até 16. Tá? Então você pode escolher 4, 8 ou 16, né? Para poder ficar uma conta mais fácil. Não precisa deixar times com 5, com 7, não. Põe só 4, 8 e 16. Então, o cara vai escolher lá, ou 4, 8 ou 16. Certo? E aí, o que tem que fazer? Todo mundo jogar com todo mundo, né? É como se fosse uma rodada do campeonato. Né? Se você escolher 8, então os 8 tem que jogar entre si. Então vai ter 8 partidas, né? Para cada um jogar com cada um, pelo menos uma vez. Se for 16, 16 partidas.
Um time jogando com todos os outros pelo menos uma vez. Certo? Então você vai mudar isso no jogo. O jogo inicialmente está com 4 times, você vai pôr 4 ou 8 ou 16. Essas 3 opções. Tá? Se tiver dúvida aí, pode ir perguntando. O 2. O número do jogador poderá ser escolhido no início da partida. Inicialmente eu coloquei só 2, mas você pode escolher no máximo 6. Tá? Então vai ficar de 2 a 6. Então pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6. Como é que você faz isso lá no jogo? Tem que mudar lá meu código na parte que tem 2, a código que a gente fez junto, né? Vai poder ser mais jogador. Certo? E aí você vai ter que mudar, né, as rodadas do jogo também, né? O primeiro vai jogar, depois o segundo, depois o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Aí volta no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. De 2 a 6. Certo? O número de fichas de cada jogador poderá ser escolhido no início da partida. Hoje está com 20 só, né? Está fixo 20. Mas você pode escolher um número de... Eu acho que eu coloquei em algum lugar aqui de... Não, eu não limitei, não. Você pode escolher o número de ficha. Então, cada um pode iniciar com 30 fichas. Cada um pode iniciar com 40. Então, você vai dar 40 fichas lá. Tá? Tem um lugar lá no código que mostra essa opção de ficha, tá? Isso aqui eu não tinha feito ainda, de multiplicar para poder apostar, né? Eu fiz a aposta no vídeo, tem lá a aposta, mas não tem a pontuação considerando a ficha. É muito tranquilo, né? Você vai pegar, se você tem 20 fichas e você apostou no time, você vai multiplicar 20 vezes 3, né? E as fichas vão terminando, né? Então, se eu tinha 20 fichas, eu apostei as 20, acabou. Acabou, eu não vou postar mais ficha. O jogo continua, mas eu não tenho mais o que postar. Já perdeu. Vai ficar esperando todo mundo acabar. Os outros jogadores acabarem para o jogo ver lá quem ganhou, né? Na verdade, o jogo nunca termina, né? Assim, nunca termina se as fichas acabarem. O jogo termina quando as partidas terminam. E aí depois mostra quais foi o resultado, né? Mas se algum jogador ficar sem ficha, ele tem que pular a vez dele, tá? Não tem o que ele postar. E aí também, o jogador pode apostar no empate, tá? Eu acho que eu cheguei a implementar a questão do empate também. Não sei, a gente implementou, Flávio? Você lembra? Aquele dia, depois que eu escrevi aqui, eu fiquei na dúvida se a gente implementou ou não. Eu Apostar no empate. Não, apostar no empate eu acho que não. O empate é quando dá 1 em 1, né? O jogador lá, o time quando joga, se ele ganha 3, se empatar, ele ganha 1 ponto. Então, o empate é quando dá 1 em 1, né? E aí, se o empate multiplica também pelo número de fichas. Eu postei 10 fichas no empate. Empatou, ganhei 10 pontos. E perdi aquelas 10 fichas. Nunca é tão bom apostar no empate, né? Empate você ganha pouco. Tá, vamos lá. Então, vai ter o jogador pode falar o time que ganha e o time ou postar num ganhador ou postar no empate, tá? Mudar lá no código se não tiver implementado. Eu não estou lembrando se tá. Não vou mostrar aqui no código para não ficar dando spoiler onde que é isso, né? Deixa vocês fazerem. O número de fichas para cada jogador, número de fichas para os jogadores fazerem as apostas deverá ser considerado. Isso não está no código ainda, o número de fichas, tá? Caso as apostas esteja correta, o número de fichas postadas deverá ser multiplicado pelos pontos que o time ganhou na aposta, na partida. Então, né, se eu apostei 10 fichas e o jogador e o time ganhou realmente, o time que eu falei que ia ganhar, então é 10 vezes 3. Sempre multiplica pelo ponto, né? Então você pode multiplicar por 3, se ele ganhou, ou por 1, se empatou, né? Ele ganha 3 em 1, então é tranquilo. Outra coisa, melhorar a interação com o usuário, né? Tem umas partes lá no jogo que só mostra uma informação, pede outra, mas tá meio esquisito porque a gente não preocupou em fazer isso quando a gente fez o jogo junto, né? Então você vai melhorar, você vai colocar umas coisas para ficar mais legal, a interação ficar melhor, né? Certo? 6. E essa 7ª é a mais difícil, tá? Professor, eu não consegui fazer alguma questão, eu deixo de entregar o trabalho? Não. Professor, eu fiz só metade dessas coisas aí, eu deixo de entregar? Não.
Porque mesmo se você não fizer nada, e apresentar o que tem, você já vai ter alguma pontuação aqui da explicação. Então, todo mundo pode fazer a prova, né? Não fiz nenhuma implementação extra, vou apresentar só o código que o professor mostrou. Tá, você pode não ganhar aqui, esse ponto aqui você não vai ganhar, né? Da implementação você não fez. E aqui você pode não ganhar total, porque falta coisa para explicar, né? Mas você vai ganhar uma pontuação lá. Ó. Se você explicou direitinho, você vai ganhar uma pontuação que não, né, vai ficar próximo do 10, alguma coisa assim. Entendeu? Então, de início, já está um pouco pronta a prova. É só você explicar, né? E a parte de implementar, pode ser que alguma coisa aqui você não consiga implementar. Tudo bem, sem problema. Não deixe de entregar o seu trabalho, sua prova, por conta disso, né? Eu costumo, desses trabalhos assim maiores, a pessoa, às vezes, não entregar tudo e mesmo assim vir com total, se tiver bem feitinho, tá? Porque tem que entender que o trabalho, eu não quero isso aqui tudo pronto. Eu quero ver se você aprendeu alguma coisa na disciplina, né? E aí, assim, a prova também é a oportunidade para você trabalhar mais alguns conceitos. Então, ficar alguma coisa ou outra que não tem problema, né? Então, não esquente cabeça se você não implementar tudo. Bom é que faça tudo, né? Você vai estar trabalhando as coisas que eu coloquei, é bem pensado em cima das coisas que a gente aprendeu. E não precisa usar nada que a gente não aprendeu para resolver, viu? Lá no nosso código, eu também limitei a fazer só as coisas que a gente viu em sala. Você vê que não tem nada diferente lá. É só as coisas que a gente viu mesmo. Então, fica tranquilo. Você sabe que o que você sabe dá para implementar aqui o jogo tranquilamente. Não precisa de nada novo, não precisa de uma classe nova, assim, uma biblioteca nova, nada disso. É só as coisas que a gente viu mesmo, tá? Então, esse aqui é coisas que tem que apresentar no final do jogo, tá? Se mostrado aqui uns dados, é como se fosse uma estatística descritiva, né? Para mostrar o que aconteceu no jogo. Você vai mostrar o número de partidas que teve, o número de jogadores que aquele jogo que rodou teve e o número de time. Então você vai falar, ó, número de partidas, 8. Número de jogadores, 4. Número de time, 8 também. O número de partida vai ser igual ao número de time, né? Mas tá. Mas você mostra pelo número de partida e pelo número de time, para mostrar que você sabe pegar essa informação lá no código. Você vai apresentar uma lista com o código, nome e pontuação final dos times. Então, o código, o time 1 é o Bahia, e ele ficou com 10 pontos no final. Tá? Cada time tem um ponto que ele ganha, né? A pontuação que isso já está no jogo já. Ele vai jogando entre si e ele ganha ponto lá. Deve ter visto, né? Então, vocês vão ter a lista de código, nome e pontuação de cada jogador. Então, jogador 1, o código dele é tal, a pontuação dele é tal. Jogador 2, jogador 3, assim vai. A lista das ações do time. Lembra que para o time jogar com um contra o outro, tem uma lista de ações lá. Não sei se vocês lembram. Essa lista de ação você pode apresentar, ela fica gravada para o time, né? No final da partida, você mostra a lista de cada um. Você vai mostrar a pontuação obtida por cada time nas partidas. Então, cada partida, quem ganhou, a pontuação que ficou, né? Jogou o Cruzeiro contra o Internacional. O Internacional ficou com 3 pontos, o Cruzeiro ficou com 0. Porque o Internacional ganhou do Cruzeiro, né? Listas das apostas para cada partida contendo o número da ficha apostada por jogador, tá? Isso não está implementado no jogo. Então, isso aqui é uma parte que você tem que fazer lá, para você guardar essa informação, né? Qual que é as fichas e que o jogador apostou em cada jogador. E aí aqui também uma outra coisa, só uma brincadeira. Times classificados para Libertadores, classificados para Sul-Americana e rebaixados. E aí mostrar o critério que você fez, né? Aí você vai pegar no final lá os 4 primeiros, por exemplo, eu falei que está na para Libertadores. Os 4 seguintes a Sul-Americana, os outros 4 não aconteceu nada, e os últimos 4 rebaixados. Certo? Aí o critério que você vai usar, você vai explicar. Escolhi 2. Os 2 primeiros classificados para Libertadores, os outros 2 Sul-Americana, os 2 seguintes não acontece nada, e os 2 últimos foi rebaixado. O time, né? Só para fazer uma computação aí do negócio também que vai ser legal vocês fazerem. Tá?
Parece grande, mas não é tão grande, não, porque já tem um código pronto, né? Vocês não vão começar do zero. Então, é modificações pontuais que vocês devem fazer. Algumas vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que mexer em alguma coisa que tem que acrescentar, e outras não. Outras é bem pontual mesmo. Dúvida, gente, sobre o trabalho? Alguma coisa? Alguma perguntinha? Professor, sobre o empate lá, sobre o empate e a vitória. Aí a pontuação que o time fizer no empate ela é diferente da pontuação que ele faz na vitória. Mas a vitória do jogador, se ele tiver apostado no empate ou na vitória do time, isso vai influenciar nas fichas que ele, na tanta ficha que ele vai ganhar também? Que ele vai apostar, né? Ele vai apostar. Aí Isso, não ganha ficha, ele ganha ponto, né? A ficha você ganha, você recebe no início da partida. Cada um começa com o mesmo tanto. Então, eu e você estão jogando. Foi definido 20 fichas. Então, se eu começo com 20, você começa com 20. Aí teve a primeira partida, né? Lá que foi o jogo sorteou Cruzeiro e Ceará. Você apostou no Ceará, eu apostei no Cruzeiro. Aí, das 20 fichas sua, você apostou 5 no Ceará e eu postei 10 fichas no Cruzeiro. O Cruzeiro vai ganhar do Ceará. E você postou 5 no Ceará. Aí o jogo lá fez a computação, o Ceará ganhou. O Ceará ficou com 3 pontos e o Cruzeiro 0. Então eu multipliquei as minhas 10 por 0, fiquei sem nada e fiquei sem as 10 fichas. Agora de 20 eu só tenho 10. E você, das suas 20, você ficou com 15 fichas agora, né? Porque 5 você apostou. Só que você fez 5 vezes 3, então você ficou com 15 pontos. E eu fiquei com 0. Entendeu? Sim, sim. Mas se o time empatar, ele ganha só um ponto, né? Se empatar. Então tá. Aí vamos lá, Cruzeiro e Ceará. Você falou que empatar. Eu falei que o Cruzeiro ia ganhar. Só que empatou. E aí multiplica as suas 5 por 1, você vai ficar com 5 pontos. E eu, como eu perdi, porque eu falei que ia ganhar, vai ficar as minhas 10 vezes 0. Aí você ficou com Sim. 5 e eu fiquei com 0. Mas aí você perdeu 5 fichas e eu perdi 10, né? Que eu apostei 10 fichas. Logo de cara. Aí agora das 20 eu só tenho 10. E você das 20 você tem 15. Para a próxima partida. Né? Aí na próxima partida você pode apostar as 15, ou uma ou nenhuma. E eu posso apostar também as minhas 10. Que eu fiquei com 10 só, né? Certo? O jogo, na verdade, é o aposta, né? É o palpite que você está fazendo para quem ganha ou não. Porque o jogo em si, em relacionado ao time jogando, o jogo faz sozinho, né? Apresenta o time lá e o time joga um com o outro e vê quem ganha. Aí, antes de ver quem ganhou, pergunta para poder fazer a aposta, né? Vocês chegaram a ver o jogo funcionando aqui por partes? Vou mostrar ele aqui por parte, aqui jogando, né? Onde que é mesmo? Que jogo. Então tá. Vamos rodar aqui. Só para ver. Não vou ver até o final, não, porque senão vai ficar grande, né? É aqui, palpitão. Bora. Então, o time. Vou falar que é o time AA. O código dele é 1. O time BBB. Código 2. Tem 4 times aqui na minha implementação, né? O CCC. Código 3. O BDD. Código 4. O jogador é o J1 e o J2. Tem só 2 jogadores aqui na implementação. Aí mostrou. A partida 1 é o time AAA e o time DDD. Informe o palpite.
Aí o primeiro jogador. Eu vou escolher o time 1. Aí aqui a minha implementação você põe um código. Então o código do time 1 é 1 e o palpite do jogador 2. O 2 jogou no 2. Aí teve, deu empate. Então o jogador 1 ganhou 1 ponto lá, e o jogador 2 ganhou 1 ponto. Tá? Só que não tem aqui a ideia da ficha, né? A ficha você multiplicaria por esse valor. A ficha aqui a ficha não fiz ainda no código. Tá? Aí a ficha, você postou 10 fichas, 10 vezes 1, e o outro postou 5, 5 vezes 1. Né? Aí teve a segunda partida. Vamos fazer mais uma. O time 1, BBB, jogou com 2 CCC. Qual o seu palpite? Eu vou postar no 1. Aí o outro está postando também no 1. Pode postar igual, né? Olha lá. O que aconteceu? No meu jogador. Empatou de novo. Tá? Então, ficou com 2 pontos agora. O jogador 1 e 2 pontos do jogador 2. Certo? Aqui ficou com 1. Ele ficou com 2. E aí você vai fazendo a modificação aí que precisar para ele apostar a ficha, tá? Se tiver algum probleminha no código, em algum canto aí, vocês me falam que eu posso consertar do código que eu fiz, né? Pode ser que alguma coisa não esteja legal, alguma coisa não esteja funcionando. Depois eu posso dar mais uma olhada também, se tá tudo certo. Mas a gente tinha feito, né? Tava funcionando. Então, mas sempre pode ser alguma coisinha passar. Assistam os vídeos. Não pegue para fazer sem ver os vídeos, não, porque lá já está explicando cada parte, né? O código ficou um pouquinho, de certa forma, assim, não é um código grande, né? Mas tem algumas coisas, né? Aí, tá? Ó. Beleza? Save. Alguma dúvida, gente, relacionada à prova? Não? Se tiver alguma pergunta a ser feita, alguma coisa que vocês não entenderam, pode me perguntar, viu? Pode mandar um e-mail, fica à vontade aí para perguntar. Certo? Assim, e tiver alguma coisa que não estiver entendendo no inicial, também fica à vontade. Então, o trabalho tá, o zip está aqui, o trabalho, essa apresentação está aqui, e o vídeo do final está aqui, tá? E tem os vídeos, obviamente, das 2 aulas, né? Que é onde começou. Então, comece assistindo de lá, do início, caso você não viu ainda, da aula de terça-feira de tarde, de manhã, a de terça-feira à noite, e essa aqui. Certo? Professor, então aí no código eu vou precisar colocar um código que o jogador digite para ele dizer que ele quer apostar no empate também. E aí, dependendo do resultado, se der empate, eu multiplico as fichas por 1, né? O empate sempre dá 1. O empate e a vitória também, né? Você vai falar lá, dá a opção para ele escolher no time ou escolher no empate. Aqui não tá a opção para o empate, né? A gente viu aqui que só tá para escolher o time. Aí já pode criar um código lá, alguma coisa que é um empate. Fica à vontade, do jeito que vocês quiserem mexer. Do jeito que você achar mais fácil. Tá? Aí o jogador vai escolher, né? Não pode confundir, tem 2 coisas. Uma é time, que o jogador não é o time é o time mesmo, e ele só joga um contra o outro, que já sozinho ele faz isso. E o jogador, ele só aposta no time. Então tem a partida é construída de 2 times, aí o jogador aposta em qual ali, o que vai acontecer ali dentro. Se vai ter uma vitória, se vai ter um empate. Certo? E aí o jogo acontece nessa questão dessa aposta. No final apresenta os resultados lá da aposta. Tá? É legal a gente passar assim jogo, porque eu acho que é uma coisa fácil de entender, fácil de ver,
e dá uma certa motivação para até você acabar de fazer o jogo, você acabar de implementar ele, né? É uma coisa mais concreta. Passa um sistema assim, às vezes a regra do sistema fica meio confusa, né? Então, embora o jogo possa ser um pouco confuso também, mas o sistema fica muito mais confuso ainda, né? E o jogo eu acho que é mais claro, é mais fácil de entender. Todo mundo entendeu o que é o jogo? Assim, tem alguma dúvida ainda quanto o que o jogo faz? Qual é a regra do jogo, né? Independente da implementação, independente da prova, o que o jogo faz? Todo mundo entendeu? Acho que sim, né? Ninguém falou nada, porque a gente já fez isso nas aulas também, né? Então, não tem tanto problema. Mas deu para entender, Flávio, a sua pergunta? Deu sim. Tá. Então, vamos atentar para a aula do monitor, gente. Ele tá na sexta-feira passada não apareceu ninguém. Ele mandou uma mensagem, professor, não apareceu ninguém aqui não. Professor, não apareceu, então tudo bem. Não tem problema, mas ele está disponibilizando um horário, principalmente aí para as coisas da prova, da lista, chama ele. Usa o recurso, né? Já que ele tem uma monitoria, é importante. Tá. Vou falar aqui, aproveitar a aula de hoje. Os 19 já entregaram a lista 4. Eu vou mostrar aqui se vocês têm alguma dúvida de alguma questão. Embora dá para entregar hoje ainda, mas eu vou fazer aqui a última questão, acho que é a mais difícil. Na verdade, eu já fiz, eu vou mostrar o que eu fiz. Eu quero explicar algumas coisas, deixar umas coisas mais tranquilas, que é o jogo da velha. Vocês conseguiram fazer o jogo da velha? Teve alguma dificuldade? Eu consegui, mas não foi fácil, né? Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz o meu. Sempre é bom lembrar que não tem uma resposta certa, né? Assim, única, exclusiva. A resposta certa é o jogo funcionando, né? Mas pode ser feito de N maneiras diferentes. Então é como fazer uma redação. Cada um pode ter a sua aqui e ser o mesmo tema, mas cada um escrever sobre aspectos diferentes e chegar lá a ter, mesmo falando das mesmas coisas, mas escreve diferente, né? O código também. Então, sempre não, assim, não olha o meu como a resposta certa e única, exclusiva, não. É uma das respostas. Né? Então, eu vou postar a lista hoje para vocês, mais à noite, depois que vocês acabarem, hein? Eu fiz cada questão para trás também. Mas eu vou mostrar aqui o meu jogo da velha, como é que fica, e a gente discute algumas coisinhas aqui. Tá? Primeiro eu vou rodar ele aqui para a gente ver. Então, vou rodar aqui, né? Então aqui ele apresenta, apresenta a grade, né? E coloca números para o usuário escolher qual que você quer jogar. Tá? Como é sempre 2 jogadores só, né? Um vai ser o xizinho aqui no meu e o outro vai ser a bolinha, tá? E a grade tem um número. Então, por exemplo, o símbolo do primeiro é o X. Escolha o número que deseja jogar. Então, o primeiro falou que ia jogar no 1. Aí ficou um X lá no 1. Ó. Então, o 1 já faz parte do jogador que está o Xzinho. Aí agora é o jogador da bolinha. Aí escolhe um para jogar. Escolheu o 4. Aí ficou a bolinha pro 4. Né? Aí agora voltou pro do X. O X escolheu 2, assim, aí voltou para a bolinha escolheu 5, aí o X quer ganhar, escolheu 3. Quando escolheu 3, olha lá, o X ganhou. Tá? Nenhuma bolinha não ganhou, porque o X ganhou primeiro. Aí o jogo já acabou. Tá? Sempre nessa ordem, o X e a bolinha. Então, se tiver 2 pessoas brincando, ela vai, obviamente, cada hora um começar, né?
Então, agora, por exemplo, o outro começaria, aí o X escolheu, por exemplo, vou fazer ele ganhar na linha. Escolheu na coluna, né? 1, aí o Bolinha escolheu 2. Aí o X escolheu 4, a Bolinha escolheu 5. Aí repare que tá, ó, as computações para trás estão aí. Então, se quiser ver o que aconteceu durante o jogo, só olhar ali. Então, aqui, ó, escolheu o X está na coluna, a Bolinha está aqui na outra coluna. Aí o X vai escolher 7, vai ganhar. Não vamos fazer o X ganhar, não. O X escolheu 9. Aí ficou aqui 9. Aí agora é o Bolinha. A Bolinha vai lá e ganha 8. E aí o vencedor é a Bolinha. Certo? Não sei se vocês fizeram de vocês assim também. Como que você fez para escolher. Que fica ruim escolher posição, né? Fala a posição 00, posição 01. Mas quem fez por posição não tem problema, tá? As considerações aqui para a gente aproximar o desenvolvimento de uma coisa mais real, assim, profissional. No método MEM, a gente não põe código. Tá? Então, repare que só tem aqui o chamando o jogo e um play, um início, um método que inicia a coisa. O palpitão tá assim também, né? Se você for ver o palpitão, olha lá, ó. No método main, não deve ter código. Tá? Não deve ser colocado nenhum código no método main. Certo, gente? Então, aqui no jogo, só um minutinho. Garganta de manhã fica bem ruim. Então, o jogo aqui, o jogo da velha, só tem um jogo ponto play, tá? Como que eu fiz esse jogo? Depois vocês vão ver aí, mas como que eu fiz? Ó, primeiro, tudo que é camada de apresentação, aqui. Então, dentro do meu jogo, isso aqui nem precisa, né, padrão. Tudo que eu dou systemout.println está aqui. Você não vai achar nenhum print aqui dentro do jogo mesmo, porque o jogo é a camada de negócio. Olha. Não tem print aqui. Não tem system.out.println. Ele produz, sim, string, mas ele não printa aqui. Tá? É um erro você colocar system.print, aquele sysout, né? Aqui, porque o seu jogo ele vai ficar limitado a funcionar no terminal só, né? Ele só vai funcionar no terminal. Se amanhã eu fizer interface gráfica para ele, eu só preciso mudar aqui, ó, nessa camada. Porque aí eu não vou fazer esses out mais. Aí vai ser as coisas da telinha, que a gente vai aprender ainda no próximo semestre, no próximo ano, hein, né? O ano que vem. Aí vai ser usar interface gráfica. Aí eu não tenho mais sysout. Só que se eu tiver sysout aqui dentro, eu tenho que mexer em todo o meu jogo, em todas as classes, né? Para poder só pôr interface gráfica. Né? Agora, se isso aqui só retornar as strings, como está aqui, ó, retornando a string, retornando. Tudo aqui você está vendo que está retornando, ó. Tá mandando imprimir. Aí fica uma coisa meio esquisita, porque aqui eu estou trocando, parece que eu estou trocando 6 por meia dúzia, né? Você pode pensar. Isso aqui não tem mais não. Ó, a camada do apresentação. Eu chamo o método imprimir. O que o método imprimir faz? Ele tem um sysout aqui e coloca o que é para imprimir aqui dentro. Aí tem um lugar lá no jogo que eu chamo isso, imprimir. Aí você vai falar, por que você não colocou o sysout aqui dentro direto e está chamando uma coisa lá da outra camada para imprimir? Porque justamente por causa disso, dessa questão que eu estou falando. Se eu colocar o sysout aqui dentro do jogo mesmo, aqui, o meu jogo só fica para o console. Ele fica amarrado. Depois, se eu fosse fazer uma camada de interface para ele, eu tinha que mexer em tudo quanto é canto, né? Então, a programação mais profissional, a gente separa bem as camadas. Uma camada de negócio é as regras do jogo, a regra do sistema, tudo que o sistema faz. Pode ser composto de uma ou mais classes, sem problema, mas todas aquelas classes ali são parte da camada de negócio. A outra camada é a camada de visualização, que é a parte onde tem a interação com o usuário. Então, tudo com a interação do usuário fica aqui. Pode ser uma ou mais classes, não tem problema também. E existe a camada de persistência,
que é a camada onde eu vou persistir meus dados, vou salvar no banco e tal. Então fica tudo separado, entendeu? Se eu quiser trocar a camada de persistência, está só num lugar. Se eu quiser mexer na regra do jogo, está num lugar também. E se eu quiser mexer na apresentação, está em outro lugar. Essa divisão em camadas, a gente vai ver mais para frente, mas chama MVC, Model View Controller, né? Que é a separação do modelo, da visualização e do modelo aqui, que é a minha regra de negócio, da minha visualização e a parte onde que eu faço a minha persistência do dado, né? A persistência do dado, melhor dizendo, a parte da visualização e a parte da minha regra do jogo, né? O modo, geralmente, a gente põe as coisas que vai no banco de dados, né? E aí vocês vão ver que, futuramente, quando eu for aprender framework, ele segue mais ou menos essa ideia, né? E, geralmente, a gente separa os pacotinhos aqui do projeto assim. Então, aqui dentro do palpitão poderia ter a parte da apresentação, seria um pacotinho. A outra parte do jogo, que é a regra do jogo, outro pacotinho. E o outro pacotinho seria a camada de persistência, que trabalha com banco de dados, né? Mas aqui no nosso jogo não tem. Banco de dados a gente vai ver nessa disciplina também no próximo semestre, então tem bastante coisa no próximo semestre, assim, próximo ano, né? A gente vai ter uma noção ainda de mexer com o banco de dados aqui, como é que funciona, tá? Então, a gente vai ter essa separação. Então, é bom já aprendendo a fazer essa separação no que vocês estiverem programando, né? Repare que essa aqui é a camada de negócio. Então, não tem nenhum print aqui dentro, não tem nenhum sysout, tá? Tem coisas para imprimir, mas tudo bem, ó. O que é para imprimir? Isso aqui. Se um dia eu estivesse fazendo web, aí seria uma coisa mais ou menos assim. Eu teria uma string aqui, sei lá, que estaria retornando um HTML, aí eu colocaria o HTML aqui dentro, né? Uma coisa assim. Eu teria o HTML, aqui eu estou compondo meu HTML, né? Eu teria a tag HTML, a tag body, estaria fazendo a minha paginazinha, né? Página web, body, aí aqui eu teria fechando o body, aqui está fechando o HTML, aqui eu estaria colocando, por exemplo, uma div, outra div, e aqui eu colocando a minha mensagem, que eu quero que mostre. Aí aqui eu colocaria a mensagem, certo? Então eu vou mexer só aqui, ó. Se meu sistema é web, eu vou mexer só nessa parte. Se meu sistema é de janelinha, eu vou colocar as coisas da janelinha aqui, do Java Swing. A gente vai ver lá como é que funciona. Mas eu vou receber a string, e da string eu ponho na janelinha. Se meu sistema é web, eu recebo a string e coloco ele dentro da web. Se meu sistema é para algum dispositivo diferente que o Java pode fazer, por exemplo, para cartão, alguma coisa diferente, pego como é que eu coloco isso dentro do dispositivo aqui também. Então, não muda, entendeu? O mesmo jogo pode funcionar em uma porção de lugar. Então, por isso que a gente separa bem essa parte da visualização, né? Agora, se eu no lugar que eu tenho aqui um print, né? Se eu tiver aqui um lugar que eu mando fazer um print, onde está aí, por exemplo, se eu vier aqui colocar um sysout aqui dentro, e de imprimir assim, eu fazer assim, ó, já baguncei com tudo. Agora eu não vou... Faz a mesma coisa, né? Isso faz a mesma coisa. Só que, se eu colocar o print, depois se eu tiver que fazer uma coisa web, eu não posso, esse sysout não funciona mais. Ele só funciona se eu estiver aqui usando o terminal. Se eu for colocar, por exemplo, telinha, esse sysout já não funciona na telinha mais. Aí muda o jeito de imprimir. Então, por isso que aqui está abstraído. Ó. Não preciso saber o jeito que eu vou imprimir, porque vai chamar aqui, se for sysout eu faço isso, se for a página HTML eu vou fazer um negócio assim, se for a telinha eu vou fazer o negócio da tela, então fica bem abstraído, né? Então por isso que é bom acostumar, já com essa ideia de não colocar sysout dentro da regra de negócio, deixa o sysout só para regra de apresentação, tá? Então como é que eu organizei aqui meu joguinho? Repare que aqui, ó, ele já monta logo no início a grade, tá? A grade eu defini como char, então aqui vai vir valores char, tá? Valores que pode ser um número, pode ser o xizinho, né? Quando a pessoa escolhe o x, ou pode ser a bolinha, quando a pessoa escolhe a bolinha. E já defini
eu vou ter o jogador 1, o jogador 2, que é com char, ó, não é uma classe. Por que eu não escolhi classe? Porque não tem regra de negócio para o jogador 1, 2. A única coisa que ele faz é o xizinho a bolinha. Então não precisa ter uma classe para ele. É só valor mesmo, um xizinho para o jogador 1, uma bolinha para o jogador 1. Ah, vai mudar o jogo. Não quero mais xizinho e bolinha. Agora vai ser outra coisa. Vai ser um G para 1 e o outro vai ser um B. Se você mudar aqui que vai funcionar para o jogo inteiro. Ó. Ó, o seu símbolo é o G, então escolhe onde você quer. 1. Olha lá. Aí ficou o G lá no lugar do 1. Repare que está flexível. Posso escolher qualquer coisa. O outro é o B. Escolhe onde você quer pôr o B. Eu pôr no 5. Lá. Aí ficou o G aqui e o B aqui. E vai funcionar do mesmo jeito. Se preencher essa linha toda com G, ou essa coluna, por exemplo, né, primeiro vai ganhar. E o B também, né? Ele vai ganhar tanto, lembrando, se for assim, se for assim, se for assim, se for na coluna, ou se for assim na diagonal, ou se for assim na outra diagonal, né? A gente já vai ver. Tá? Então, pode escolher qualquer coisa para os jogadores, ó. Deixa o xizinho tradicional. E aí eu falo aqui para iniciar a grade. Então, o que vai iniciar a grade? Ele vai fazer 3x3, né? E aqui eu estou dando um parser, puxar o número que digitar virar um char, né? Então vai vir aqui um número conte, ó. 1, 2, 3, que está contando mais, né? Vai contar até 9, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 9. E a cada um eu estou transformando um char para ele, né? Então eu pego aqui o número 1, transformo para char e coloco aqui na posição 0, 0. Depois vai ser a posição 0, 1, né? Aí vai ser o 2. Pego o 2, transformo para char e coloco aqui dentro. Aí ele vai preencher a grade com cada número, né? Isso o jogo inicia assim. E eu já chamo o início da grade lá no construtor. Ah, mas pode chamar método assim no construtor? Pode, sem problema. Quando o objeto já nascer, eu já estou falando com ele para fazer essas coisas. Para definir a grade, tá? E a grade aqui, ela pode ser qualquer tamanho. Se eu quiser fazer um jogo da velha aqui, 4x4, também funciona. Ixi. Ah, não, aqui eu deixei fixo. Aí, ó. Tá vendo como é que é ruim deixar fixo? Aí tem que pegar aqui o tamanho. Então, eu podia definir tamanho aqui, né? Mas é só trocar ali aqueles lugares que tá fixo, né? Aqui tá fixo, ó. 3 e 3. Tem que pegar um tamanho X e um tamanho Y, né? Para ele fazer o tamanho linha, coluna. Aí ele vai mudar, vai querer fazer o jogo da velha maior, né? Com tabuleiro, com grade de 4x4, 8x8, se você quiser. A regra vai funcionar igual, só nesses lugares fixos aí que tem que mudar. Então, aqui iniciou a grade, a inicialização é essa, né? Que coloca os númerozinhos. E aí eu também iniciei a camada de apresentação. Por que eu estou usando a camada de apresentação? É aquela que eu estou printando as coisas, ó. Eu já coloquei ela aqui dentro e falei que a minha classe tem uma camada de apresentação. Olha, estou fazendo aqui o que a gente chama de composição. O objeto tem um outro objeto, certo? Então o objeto tem um outro objeto e aí começou o jogo. Aqui já vai ter um objeto instanciado e repare que quando roda, ele já cria o objeto. Se eu nem chamar o play aqui, ó, ele não vai imprimir, mas ele já vai ter isso em memória já, a grade e tudo funcionando. Já vai ter a grade funcionando já. Então, por exemplo, se eu chamar a apresentação.print aqui, ele já vai funcionar. Eu não vou mexer muito no código, tá? Ele já vai funcionar iniciando aqui, que ele já está em memória a grade e colocando as posições de 1 a 9, né? Essas posições aqui, tá? Então, esse é o primeiro método, iniciar. Aí, o que acontece? Eu tenho uma sequência, um método aqui que trata do jogo, tá? Esse do while aqui, ele fica, que não tem corpo, ele fica vendo esse continuar jogo. Quando ele aqui ele vai ver quem que ganhou, se já tem ganhador. Se já tiver, eu mudo uma variável aqui de vencedor e mostro quem que é o vencedor, tá? O vencedor também é uma variável aqui da classe, né? Uma variável de classe. Tá, e aí o que tem?
eu tenho aqui três métodos que verifica se o jogo terminou em termos das diagonais, em termos da linha, em termos da coluna. Ah, o meu jogo não funcionaria para 4x4, não. Está fixo mesmo. Então, aqui, as diagonais é assim, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Então, se tiver 0, 0, 1, 1 e 2, 2, o símbolo que eu passei, que pode ser qualquer símbolo, né? Se for igual essas posições, então ele vai retornar true. Então, ele ganhou por causa que a diagonal está certa. Se for a diagonal secundária, é a posição 0, 2, que é essa aqui, a posição 1, 1, que é essa aqui, o 5, e a posição 2, 0, que é o 7. Né? Se tiver ali, ele vai retornar true também. Então, se eu chamar esse método para qualquer um dos jogadores, passando o símbolo dele, vai falar se ganhou pelas diagonais ou não. Aí eu tenho isso também para as linhas e para as colunas. Não sei se vocês fizeram assim. Para a linha, ó, eu passo do fixo a coluna, então eu vou fixar aqui a coluna 0, a coluna 1 e a coluna 2. E vou mudar a linha. Aí primeiro ele vai, com o I0, ele vai pegar esse pessoal aqui. Então, 0, 0, 0, 1, 0, 2. Tem o mesmo símbolo? Se tiver, ganhou. Tá? Se ele já encontrar, ele já retorna. Aí nem precisa ir para a próxima linha. Mas se ele não retornar aqui, ó, se ele não achar, aí passa por 2, por I igual a 1, né? Aí vai ser essa coluna. I0, o 4, I1, o 5 e I2, o 6. Se ganhar, ele já retorna. Se não, ele incrementa e passa para cá. Vai ser agora a próxima linha. Se não, não ganhou pela linha, ele vai retornar falso. Então não teve o fim de jogo pela linha. Eu fiz isso também pela coluna. Que agora é o seguinte, ele fixa aqui a posição 0, 1 e 2 e vai trocando a coluna. Então vai fazer 0 com 0 e 1. 0, 1 com 0, que é o 4. E 2 com 0, que é esse aqui. Né? Que é quando o J é 0. Aí o J vai ser 1, aí vai ser o 2, o 5 e o 8. O J2, o 3, o 6 e o 9. Aí ele vai poder terminar o jogo pela coluna. Então ele termina o jogo pela diagonal, pela linha ou pela coluna. Tá dando para entender, gente? Tá sim. Então vamos lá. Tá, esse aqui é só para printar a grade. Ele printa e coloca os espacinhos aqui para poder montar esse negocinho aqui no meio e coloca qual que é o símbolo que tá, né? Então esse aqui só printa. E retorna uma string, não estou colocando sysout não. Então quando eu for imprimir a grade, eu vou ter aqui o valor que está retornando a string, né? Ele está juntando a string, está concatenando, olha o maisinho lá. Tá, vamos ver a regra aqui que ele chama o método. Ah, e aqui é o seguinte, para colocar o símbolo, eu não pensei em nada mais interessante, aí eu coloquei assim mesmo. A grade na posição 0, 0, se for 1, aqui que o usuário digitou 1, é a posição 0, 0, 0, 0. Coloca o símbolo na posição 0, 0. Se ele digitar 2, é a posição 0, 1. Coloca o símbolo lá. Se ele digitar 3, é a posição 0, 3, 0, 2. Coloca o símbolo lá dentro. Então ele vai fazendo assim para as 9 posições. O meu jogo não funcionaria para tamanhos maiores que 3, não. Não é só trocar lá, não. Depois posso alterar isso aqui. Então, ó, a última posição, o 9, é o 2, 2, né? Que é a linha 2 e a coluna 2. Então, tudo está colocando um símbolo. O símbolo eu passo como parâmetro, que pode ser um ou pode ser outro, né? Tanto faz, então ele passa. O usuário vai escolher qual a posição vai vir aqui. Então, ele escolheu a posição 7. E o símbolo dele é um X. Então, na posição 2, 0, vai estar um X. E essa posição 2, 0 é o 7, né? Esse aqui. Certo? Então, esse coloca a posição. Eu criei outro método aqui, colocar assim, que eu nem estou usando, só para quando eu estava testando. Ele faz a mesma coisa. Escolhe a linha e coluna e coloca o símbolo lá dentro. Tá? Professor, E aí aqui tem... se o jogador ele digitar uma posição que já está ocupada? O meu jogo não prevê isso, não. Eu posso ter que implementar. Eu só estou usando posição válida só.
Mas eu posso, é só fazer uma verificação aqui, a gente já pode fazer. Deixa eu acabar de explicar que a gente faz, se der tempo. Mas por enquanto não tem essa verificação, não. É só posição válida. Tá? Eu posso fazer antes daqui, né? Eu posso verificar se existe a posição lá dentro e verificar. Ou fazer aqui mesmo, né? Mas aí vai ficar muito código aqui também, né? Vai ficar ruim. Enfim. Mas por enquanto não tem suporte para isso, não. Pode escolher a mesma posição. Vai substituir, né? Pelo que eu implementei, vai substituir, quer ver? Se eu colocar aqui. Escolha a posição 1. O X ficou 1. A bolinha também vai ser 1. Olha lá, aí trocou o X pela bolinha. O jogo dá para trapacear. Tem que implementar esse pedaço. É uma modificação que tem que ser feita aqui. Tá? Aqui, eu deixei proposital uma coisa para explicar para vocês. Tá? Como que funciona meu jogo? Continuar jogo. Ele vai fazendo um do while. Aqui não tem corpo, eu não quero que tenha corpo. Eu só quero que ele comece a fazer chamando isso aqui até quando for verdadeiro. Podia ser o while também, podia ser qualquer coisa. Ele vai fazer quando for verdade, né? O que é o continuar jogo? Eu tenho um fim de jogo pelo carinha do X, um fim de jogo pelo carinha do 0. Que é o jogador 1, o jogador 2, né? Que é só a variável, não importa se caso não for escolhido o X ou a bolinha para o 0, o O, né? Para o jogador 2. O que ele faz? Ele apresenta, manda imprimir a grade, aquela grade que está gerando lá, então a grade, com os valores que estão salvo. Se não tiver número, vai ter já a escolha do que o jogador fez, né? Aí eu falo, a jogada do X, do primeiro jogador, eu também na camada de apresentação, porque isso pode vir de diferente forma, né? Se vier pelo terminal é de um jeito, se vier para interface gráfica é de outro. Então tá lá, aí chama. Aí, como é terminal, eu estou usando o scanner entrada, né? Está falando, o seu símbolo é o símbolo que passou, que eu passei como parâmetro. Escolha o número e está retornando o número que ele escolheu. Quando ele retornar o número que ele escolheu, aqui essa jogada X vai ter o valor que ele retornou, né? Porque aqui retorna o inteiro, olha. Então, se ele escolheu o número 8, aqui vai retornar 8, né? Se ele escolheu 2, vai retornar 2. E o símbolo eu passei para poder colocar aqui qual que é o símbolo dele. Então, se tanto vai funcionar para o jogador 1 como para o jogador 2, né? Certo? Então, o jogador 1, aqui no primeiro, está pegando qual que é a jogada dele. Então, o X vai ter qual que é o número que ele escolheu. Aí eu estou falando, coloca o símbolo do jogador 1 lá no lugar onde está a posição. Aqui eu posso fazer a verificação se essa posição é válida ou não. Para não ter esse negócio de subscrever o que o outro já digitou. Aqui eu podia fazer. Aí eu ponho para imprimir a grade para aparecer o que ele digitou, né? Então, primeiro ele vê assim, aí ele escolhe qual que ele quer e imprime a grade na onde que ele escolheu. Escolheu 1, então imprime ela de novo para ele ver o que ele escolheu. E aqui faz a computação se o jogo já terminou ou não. Cada rodada eu faço a computação se o jogo terminou ou não. O que eu falo? O fim do jogo para a coluna do símbolo do jogador, ou o fim do jogo da linha por símbolo do jogador, ou o fim do jogo da diagonal por símbolo do jogador. Se alguma coisa dessa aqui der true, aqui vai ficar true, não vai? O OR não é basta um ser true que fica true? Isso. Não é? Então, se terminar por aqui, vai ficar um true. Mesmo que aqui for falso, aqui vai ficar true. Se terminar por aqui, mesmo que aqui for falso, true. Eu sei que ele vai terminar de um jeito só primeiro. Ou vai ser aqui, ou aqui, ou aqui, mas eu não sei qual. Pode ser tanto pela linha, tanto pela coluna, ou tanto pelas diagonais, né? Lembrando que a linha, ele pega as linhas, as colunas, as diagonais, a parte do X, né? Assim ou assim. Certo? Se o jogador 1 ganhou, se aqui retornou true, então o jogo terminou. Aí o jogo terminou, eu já falo que o vencedor é o jogador 1 e retorno falso. Quanto que eu retorno falso? Para cá. Se aqui for falso, não continua, né? Então não vai chamar isso aqui de novo. Aí já vai apresentar o fim do jogo e vai mostrar que o jogador 1
que no caso lá o xizinho, aí vai falar o símbolo dele, vai falar aquele que ganhou, certo? E isso acontece para o jogador 2 também, ó. A mesma coisa. Olha, eu imprimo a grade, faço a jogada para o jogador 2, que ele vai ser exatamente aquela coisa, chama o símbolo, tá? Coloco o símbolo na grade, só que passando o símbolo dele e a jogada que ele escolheu, e faço de novo. Fim do jogo da coluna, por símbolo do jogador 2, o fim do jogo pela linha, o fim do jogo pela diagonal. Imprime o que ele escolheu, né? E já vejo. Se aqui deu true, o jogo terminou, então eu falo que o vencedor é o 2 e mando um falso. Se eu mandar um falso, não vai ter o while mais, né? E vai imprimir isso aqui. Se continuar dando true, né? Repare que ele dá falso quando termina, né? Porque como é que eu chamei o método? Ó, colocar, continuar jogo. O continuar jogo, se der falso, ou seja, já teve um jogador. Se der true, aí já terminou, certo? E aí, a coisa que eu deixei aqui para explicar na aula, esse finalzinho. Dá uma olhada, um minutinho, nessa parte aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. Faz uma reflexão aí de um minutinho olhando aí. Vou tirar aqui para ficar mais fácil. Observaram, pessoal? É a mesma coisa, não é? Sim. Exatamente a mesma coisa. Olha, apresenta, apresenta. A jogada de um, a jogada de outro. Coloca o símbolo que um escolheu, coloca o símbolo que o outro escolheu. Verifica se apresenta de novo o dado, apresenta o dado, né? Aqui está só apresentando, deixa eu mudar aqui para ficar igual. Ó, apresenta, apresenta. Verifica se é o fim do jogo para o jogador 1, jogador 2, do mesmo jeito. Se foi um que venceu, manda a resposta do 2. Se for o 2 que venceu, se for um que vendeu, a resposta do 1. Repare que é a mesma coisa. Quando isso acontece, o que eu devo fazer? Eu devo fazer uma função genérica, um método genérico. Eu ponho isso aqui dentro do método, e passo os parâmetros para que funcione essa parte e que funcione essa parte. Só trocando os parâmetros. Qual o parâmetro que eu devo passar? Isso aqui é igual. Esse eu não preciso passar. Esse aqui, o jogado aqui pode ser chamado da mesma coisa. O nome que esse aqui tá, o nome daqui é o mesmo. Ele vai guardar o inteiro só. O jogador 1, o jogador 2 é o que muda. Ó. Então eu passo como parâmetro o jogador 1 e passo parâmetro jogador 2. Né? Esse número que está aqui pode ser o mesmo. Aqui, ó, o jogador 2 vou passar também. Aqui eu vou passar o jogador 2, ó, né? Vou passar como parâmetro. E aqui eu vou retornar também o passado como parâmetro. Então você torna o código mais bonito, mais legível. E você evita duplicações de código, né? Então vamos fazer isso aqui rapidinho, só para a gente ver aqui sendo genérico, tá? Eu vou até colocar ele já privado, porque não vai ver esse método de fora. Eu vou chamar assim, ó, boolean, continuar jogo.
Vou chamar de genérico para diferenciar. Na hora que eu postar lá no código, vocês veem. Ó, então, o que a gente vai receber como parâmetro? Né, ó, esse jogador. Então, aqui é uma string. O nome do jogador não é string, não, é um char, né? Eu envio um jogador. O jogador, para mim, é um char, ó, que é o símbolo dele. Tá? Então, isso tudo aqui, ó, isso aqui tudo, eu vou pôr aqui em cima. Tá? Então, vamos pôr por parte aqui. Fim do jogo. Isso. E isso vai ser só fim do jogo. Não precisa ter dois, que eu vou passar como parâmetro. Então, vai ser fim do jogo. Tá? Isso aqui vai ficar igual aqui. Isso aqui vai ficar igual também. Só que eu vou precisar, não precisa ser mais um para diferenciar. É só jogada. Ser tanto de um quanto do outro. Vou passar a jogada aqui. Aqui eu vou passar o jogador, né? Aquele jogador que eu passei como parâmetro. Jogador. Vai poder ser tanto um como o outro. Certo? Então, foi essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Aí agora vai ver essa parte aqui, ó. Aqui de baixo. Ó. Aqui, em vez de ser chamado de jogador 1, vai ser o que eu estou passando. Aqui eu não preciso mais diferenciar. Então, aqui jogador. Aqui também jogador. Aqui também jogador. Aí, se der true ali, tá? Retorna o jogador e retorna falso se continuar. Se não tiver o fim da partida, eu retorno true, né? Para ele continuar tendo as chamadas desse método lá naquele while lá de baixo. Pronto. Então, eu substituí, ele está falando que eu não usei ainda, né? Mas eu substituí do método grandão por um que faz a mesma coisa, só que está mudando só os parâmetros, né? Então, de vez de ter esse negócio grandão aí, continuar jogo, eu vou ter o continuar jogo genérico. Então, aqui, ó, onde que esse continuar jogo está chamando, se eu marcar ele aqui, vai mostrar onde está chamando. Ó, aqui vai ser o continuar jogo genérico. Agora eu só tenho que passar o jogador aqui que eu quero, que é um ou outro, né? Eu posso alterar ele aqui para ele passar. Jogador 1, uma hora, jogador outro, outra hora. Aí eu vou fazer a verificação aqui dentro do while, né? Hora passar um, hora passar o outro. Certo? E aí você consegue evitar que fique muito código repetido, que faça a mesma coisa. Você cria um método mais genérico, que aí você vai conseguir ficar muito mais intuitivo e toda vez que você conseguir fazer isso no seu código, você deve fazer. Tá? Tornar mais genérico. Certo? Então, eu vou colocar esse código lá depois para vocês darem uma olhada, mas o que a gente viu aqui na aula de hoje que eu queria tirar uma hora para poder falar sobre isso. Não coloca código dentro da main. Não coloca. Na camada de negócio, não coloca print. Não coloque print. Você pode iniciar coisas dentro do construtor, igual estou iniciando ali, sem problemas. E sempre use método genérico, quanto possível. Se você tem um método que faz a mesma coisa, escrito duas vezes, escolha um só e troque os parâmetros, né? Então, o genérico aqui, ó, que a gente fez, ele faz os dois métodos que estava fazendo antes, né? Ó, o genérico faz o que o outro estava fazendo, só que de forma eu passo os parâmetros, né? E aí fica mais interessante. Mais interessante. E outra coisa também, né? Aqui eu estou aproveitando a semântica do próprio jogador. Como eu não tenho regra nele, eu já falei que ele é o char que ele representa, né? Agora, se eu tivesse aqui verificações do jogador, tem o nome dele, o jogador tem que validar alguma coisa dele, o jogador tem que ter mais um registro, um CPF, sei lá, um código, já não poderia ser assim, né? Então eu teria que ter a classe jogador mesmo, que é o que a gente fez no palpitão, olha. Então, olha a diferença de quando eu uso um atributo ou quando eu uso uma classe. Aqui, por que aqui virou uma classe? Porque olha o tanto de coisa que o jogador tem que ter no jogo do palpitão. Ele tem que ter nome, ele tem que ter o palpite, ele tem que ter a aposta da ficha, né? Ele tem que ter o time que ele está palpitando. Tem opção de coisa. Aqui não, no jogo da velha, a única coisa que ele escolhe, repare que o meu jogador não tem nome, não tem nenhuma outra regra,
a única coisa que ele faz é escolher o caractere que ele representa. Então, por isso que está a diferença. De um lugar eu escolhi uma classe e outro lugar escolheu apenas um atributo. Entendeu? Isso, essas regrinhas assim, essas associações que você vai fazendo, você vai aprendendo a modelar o OO. E aí, cada vez que você vai deparando, você pode começar escolhendo um jogador como um char, assim, como uma variável. Aí, no momento que você começa a descobrir coisas do jogador, opa, isso aqui nesse jogador, ele não é um atributo, não, ele é uma classe. Aí você vai lá e passa ele para a classe e faz as modificações. Você começou a fazer um método, né? Um método que faz o jogo. Aí você começou a ver que tá igual uma cor ou outra. O que você faz? Você refatora, né? Que a gente acabou de fazer. Cria um genérico que substitui o que não. Para tirar o método repetido. Você substitui. Né? Em termos aqui para a pessoa entender, é muito mais fácil ela entender assim, que é menos código que ela tem que ler, e ela vai ver que o jogador está sendo passado aqui, e a regra é a mesma para os dois jogadores, né, do que entender assim. Uma coisa que faz um, depois faz outro, né? É muito mais fácil entender. Então, toda vez que você puder tirar os códigos duplicados, você tem que tirar. Se esse aqui era um código exatamente duplicado, ó, exatamente o que está aqui, era exatamente o que eu coloquei aqui embaixo. Então, dois códigos que fazem a mesma coisa. Você tira. Vamos supor que eu acrescentei alguma coisa que tem que fazer efeito aqui, igual essa que o Flávio falou, né? Mas se verificar se pode colocar uma determinada peça no mesmo lugar. Eu vou colocar aqui. Aí eu vou ter que colocar aqui e vou ter que colocar no de baixo. Ó. Então, e aí eu posso esquecer de colocar no 1, aí já começa a dar bug no sistema. Se eu tiver feito num lugar só, não vai ter problema. Eu vou colocar aqui num lugar e vai valer tanto para um jogador quanto para o outro. E eu vou escrever menos código, né? Eu vou escrever num lugar só. Tá, gente? Essas dicasinhas é importante porque aí vocês vão caminhando o código do jeito que vocês codificam com uma coisa mais profissional, né? A coisa que é feita mesmo no dia a dia da indústria, né? Nem não um código que às vezes funciona, mas não tem uma estrutura tão legal, é um código que segue um padrão assim legal para as pessoas entenderem ou dar manutenção ou mexer no código, evoluir o código futuramente, que é o que vocês vão fazer no trabalho do palpitão, né? Vocês vão evoluir o código do mais funcionalidade, além do que tem. Beleza, gente? Deu para entender? Eu sim. Tá, então na aula de hoje a gente ficou com isso, vai ficar por aqui mesmo. A aula de amanhã a gente vai ver um conteúdo novo para a gente fechar aí essa parte. Tá? Não é um conteúdo muito extenso, não. É uma coisa que você já está usando no trabalho, eu já vou explicar se caso vocês quiserem usar aí no palpitão, que chama o try-catch, tá? Que é para proteger o código. Beleza? Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, já vou despedindo. Se alguém tiver, pode fazer enquanto eu vou desligando aqui a gravação.